Olá! Hoje a gente vai destrinchar um assunto super importante, a proteção civil no Brasil. E para isso, vamos focar em um ano que foi um verdadeiro divisor de águas, 2025. E olha, para fazer essa análise, a gente se baseou num material super rico. É um texto, uma retrospectiva crítica, feita pela coordenação do curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um olhar bem a fundo, sabe, nos desafios e também nos avanços que o país teve. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender o paradoxo que foi o ano de 2025. Depois, a gente vai conhecer o que estão chamando de novo escudo protetor do Brasil. Vamos ver como esse escudo se saiu num verdadeiro teste de fogo nacional, analisar a resposta do sistema, a importância da capacitação e, claro, fechar com as grandes lições que ficam para construir resiliência. Bom, vamos começar então pelo grande paradoxo de 2025. Pensa só, foi um ano marcado por uma contradição enorme. De um lado, o Brasil avançava, e muito, nas suas políticas de proteção. Mas, ao mesmo tempo, o país inteiro enfrentava uma onda de desastres ambientais recorrentes. Como pode, né? E essa dupla face de 2025 fica super clara aqui. De um lado da corda, a gente tinha avanços institucionais, um plano nacional novo, indicadores sendo criados, mais capacitação. Mas, do outro lado, puxando com toda a força, vinha a realidade climática. Desastres espalhados por todo canto, com impactos humanos, sociais e econômicos que foram, assim, gigantescos. Foi um verdadeiro cabo de guerra mesmo. Então, vamos dar uma olhada nesse novo escudo protetor. Que ferramentas são essas, afinal? Como o Brasil se estruturou para tentar se defender melhor? O carro-chefe desses avanços foi, sem dúvida, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, o PNPDC. A grande sacada desse plano, segundo o próprio Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, era pensar a longo prazo. Sabe, sair daquela lógica de só apagar incêndio, de só reagir depois que a tragédia acontece e começar a integrar a redução de risco no planejamento do país. A ideia era prevenir de verdade. E para fazer isso, o plano se apoia em 5 eixos principais. Olha só: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Basicamente, ele cobre o ciclo completo do desastre. É uma abordagem bem robusta, super alinhada com o que se faz de melhor no mundo, como o Marco de Sendai. E junto com esse plano, outra ferramenta começou a ganhar destaque: o Indicador de Capacidade Municipal, o ICM. Pensa nele como se fosse um raio-x das cidades. Ele mostra direitinho onde a estrutura de defesa civil de cada município está mais forte ou mais fraca. E para que isso serve? Para orientar os investimentos federais, né? O dinheiro vai para onde mais precisa, como destaca a própria Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Certo, temos um plano, temos indicadores, a teoria parece ótima, mas e na prática? Chegou a hora do teste de fogo. Vamos ver como esse sistema todo se comportou quando quando a realidade bateu forte em várias partes do Brasil. E o primeiro grande teste não demorou para chegar. Logo no primeiro semestre de 2025, a região norte enfrentou cheias muito, mas muito severas que atingiram em cheio o estado do Amazonas. O impacto humano foi avassalador. A gente está falando de mais de 530 mil pessoas afetadas. 500 mil de pessoas. Foi preciso uma mobilização enorme de recursos federais de emergência. E isso, segundo o próprio Míder, só escancarou a vulnerabilidade estrutural da região. E o problema não ficou só no norte, foi um efeito cascata. Enquanto o Nordeste passava por estiagens e secas prolongadas, lá no Sul o cenário era o oposto, chuvas intensas e enxurradas de novo. O que os dados da Defesa Civil Nacional e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul mostram é um padrão, sabe? Não foi um único desastre gigante, mas vários eventos recorrentes distribuídos pelo país que colocaram o sistema à prova o tempo inteiro. E o resultado disso tudo, em escala nacional? A Confederação Nacional de Municípios soltou um alerta bem grave. Milhões de brasileiros foram afetados por desastres em 2025. E o prejuízo econômico? Na casa das dezenas de bilhões de reais. Imagina a pressão que isso colocou nos orçamentos dos municípios, que já são apertados. Ok, o cenário foi caótico. A pergunta que fica é: como o sistema reagiu? O que de fato funcionou e quais foram os limites dessa resposta? Olha, o sistema até mostrou que tem uma boa capacidade de resposta formal, sabe? Decretar situação de emergência, ampliar os alertas digitais pelo celular, isso funcionou. O problema é que a prevenção e a mitigação, que são as ações para evitar que o pior aconteça, ficaram para trás. Foi como tentar construir um muro enquanto a enchente já estava subindo. A velocidade dos impactos foi muito, muito maior que a das soluções.
E essa dificuldade em criar soluções estruturais na velocidade necessária acendeu um alerta para um fator-chave, um fator que faz toda a diferença: a capacitação. Mas não qualquer capacitação. Pois é. O que se viu foi o seguinte: existiam muitos cursos rápidos, treinamentos pontuais. O problema é que esse conhecimento não ficava. Por quê? Por causa da alta rotatividade de servidores nos municípios. A pessoa fazia o curso e pouco tempo depois ia para outra área ou saía da prefeitura. E todo aquele aprendizado se perdia. Ficou claro que era preciso um modelo de formação mais sólido, mais estruturado. E é exatamente aí que entram iniciativas como o curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da UFJF. Ele é um exemplo perfeito da solução. Por quê? Porque é uma formação de médio a longo prazo, com foco técnico e estratégico. E o mais importante, ele exige que os alunos desenvolvam projetos de intervenção aplicados à realidade deles, ou seja, ele conecta diretamente a teoria com a prática, gerando um impacto real lá na ponta, na gestão local. As fontes da UFJF e da CAPES confirmam isso. Então, para a gente ir amarrando as pontas, o que 2025 realmente nos ensinou? Que lições a gente pode tirar desse ano tão intenso para construir um Brasil mais resiliente? Basicamente, 3 lições saltam aos olhos. Primeira, capacitação pontual. Aquele curso rápido ajuda, mas não resolve o problema. É insuficiente. Segunda, a formação tem que estar grudada na prática, no planejamento diário das instituições. Não pode ser só teoria. E a terceira, talvez a mais importante, resiliência de verdade exige continuidade. Exige que as equipes tenham estabilidade e que os profissionais da área sejam valorizados. Ah, e um ponto importante antes de fechar. Vale lembrar que esta análise que a gente apresentou é uma síntese feita por computador baseada no texto original. Por isso, ela pode conter algumas simplificações, ok? No fim das contas, 2025 deixou uma mensagem bem clara. O Brasil hoje tem mais planos, mais ferramentas e mais conhecimento do que nunca. Mas o desafio central, a grande pergunta que fica no ar é essa: como é que a gente transforma tudo isso, todos esses planos, todos esses alertas, em resiliência de verdade, lá no dia a dia das pessoas, antes que a próxima emergência bata na porta?